Vou falar hoje de problema de valor de contorno com 2 pontos. Vamos analisar aqui os seguintes casos. A gente tem... Alô, oi. Oi? Oi? Professor, você está falando alguma coisa? Alô? Eu tô. Professor? Oi? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Sim. O Thiago não estava me ouvindo, deve ser o fone dele. Deve entrar de novo. Thiago, tá ouvindo agora? Ah, ok, então. Então, vamos começar aqui. Então, nós temos visto os problemas de valor inicial quando a equação diferencial é de segunda ordem, você tem a condição inicial no ponto e a derivada naquele ponto. Geralmente no tempo zero. Aqui nós vamos ver um problema em que temos condições de contorno em 2 pontos diferentes. E vamos ver em 3 casos, né? O de Dirichlet, em que a condição de contorno é prescrita nos 2 pontos, no ponto alfa e no ponto beta. A de Neumann, que a gente prescreve a derivada. E o Robin, que é a mistura dos dois. Então vamos pegar aqui esse exemplo para a gente ver. Temos aqui uma condição de Dirichlet. 2 pontos prescritos, no 0 e no π. A função vale 1 e 0, respectivamente. E aqui a equação diferencial. A gente já sabe do cálculo 2 que isso aqui tem um polinômio característico. As raízes são complexas, então ele é no formato C1 cosseno raiz de 2x mais C2 seno raiz de 2x. Bem, para satisfazer as condições de contorno, 1 igual a y0, temos que C1 igual a 1. E no y de π, 0 igual a y de π igual a cosseno de raiz de 2π mais C2 seno raiz de 2π. Logo, C2 é menos cotangente de raiz de 2π. Então, achamos C1, achamos C2. Temos aqui uma solução do problema. Nós vamos dizer que os valores do contorno é Dirichlet homogêneo quando eles valerem 0 nos pontos do contorno. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Resolve o problema de valor de contorno de Dirichlet homogêneo, y das linhas mais 2y igual a 0 e 0 em 0 em π. Bem, a solução é naquele formato que nós vimos. Se 0 igual a y de 0, então C1 igual a 0. Logo, a solução é da forma C2 seno raiz de 2x. E a segunda condição é 0 no yπ. Então, C2 tem que ser 0 também. Nesse caso, a única solução para a equação diferencial é y igual a 0, chamada também de solução trivial, que não é do nosso interesse, né? Procurar achar a solução nula não é interessante para os nossos problemas. Nós geralmente procuramos problemas em que a solução é não nula, para ter um interesse, né? Então, exemplo 3, temos uma outra equação diferencial, de contorno homogêneo também. Nesse caso, a solução é C1 cosseno x mais C2 seno x. Na condição de contorno y0 igual a 0,
me obriga a ter C1 igual a zero. A solução é da forma yx igual a C2 seno x. Tá, e na segunda condição de contorno, para qualquer valor de C2, seno de π vai dar zero, y de π é zero. Então, nós temos aqui uma família de soluções. Uma constante vezes seno π é a solução dessa equação diferencial. Então, aqui já o outro ponto, né, é o contrário da solução trivial. Nós temos uma família de soluções. Então, vamos olhar o que é um problema de alto valor. Um problema de contorno, considere o problema de contorno de Dirichlet homogêneo, né, com P de x igual a zero, QX igual a lambda, alfa igual a zero, beta igual a L. Os valores de lambda, para os quais existem soluções não triviais do problema 3, esse problema aí, são chamados de alto-valores. As soluções não triviais, ou seja, onde y não é função nula, são chamadas de autofunções. Então, nós vamos aqui olhar para esse problema e vamos identificar para que valores de lambda por minha equação tem solução não nula. Né? Então, vamos olhar para cá. O exemplo que nós vimos, o L é igual a π. Mas vamos colocar L mais geral nesse caso aqui. Vamos ver esse exemplo. Resolva o problema geral de alto-valores 3. Então, polinômio característico tem raízes, né? Raiz de menos lambda e menos raiz de menos lambda, como raízes do polinômio característico. Se lambda for igual a zero, R1 igual a R2 igual a zero, a solução é dada por um polinômio, C1 mais C2x. Substituindo, nós vamos encontrar que C1 e C2 são zero, logo a solução trivial, não é do nosso interesse. Se você colocar lambda menor do que zero, então raiz de menos lambda vai ser raiz de um valor positivo, logo as raízes são reais e distintas. A solução é uma combinação de exponenciais. Mas, novamente, substituindo as condições de contorno, vamos achar que C1 e C2 são iguais a zero. Então, lambda menor que zero também dá solução trivial. Logo, nos deixou o seguinte caso, lambda maior do que zero. Quando lambda for maior do que zero, para simplificar a escrita, vamos fazer lambda igual a alfa ao quadrado, alfa maior que zero. Então, as raízes vão ser alfa i e menos alfa i, só para não ficar escrevendo raiz. Então, a solução vai ser C1 cosseno alfa x mais C2 seno alfa x. Nesse caso, C1 igual a zero, yx igual a C2 seno alfa x. Bem, substituindo agora na outra condição, zero igual a y de L, nós vamos ter que C2 seno alfa L é igual a zero. Se eu não quero uma solução trivial, ou seja, C2 diferente de zero, então seno alfa L tem que dar zero. Para seno alfa L dar zero, a alfa tem que ser nπ sobre L. E se lambda é igual a alfa ao quadrado, os autovalores e as respectivas autofunções do problema são lambda n igual a n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado, e as soluções são do formato seno npx sobre L. Vamos olhar como seria essa expressão. Isso cai na prova de sexta? Não. Não? Ah, tá, porque eu pensei, é um assunto totalmente diferente, não tem nada de... Isso vai ser... Isso é uma continuação de cálculo 2. É mais ou menos, porque isso é uma introdução para a série de Fourier. Ah, tá. Então, vou compartilhar aqui agora outra tela. Vamos botar aqui um L. Um N.
e a função seno de n vezes π vezes x sobre L. Então, ok. O que eu estou querendo aqui nesse caso? Eu estou querendo o x igual a 0 e o x igual a L. Então, isso aqui é o meu intervalo. Né? Aqui os contornos foram descritos aqui. A função vale 0 nesse ponto, 0 nesse ponto. E a solução que satisfaz aquela equação diferencial é no formato npx sobre L. Então, quando eu aumento o valor do L, né, aqui o L é de 0 e no L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4, vocês estão vendo que a função vale 0 nos dois pontos, são condições de contorno homogêneo. Né? E a solução para cada condição desse tipo, quando eu aumento o n, lembrando aqui, né, que lambda é igual a alfa ao quadrado, onde alfa é np sobre L, né? Então, esse aqui nós temos seno de np sobre L vezes x, então seno de alfa x. Quando o meu n aumenta, né, n igual a 2, o que acontece? Eu dou 2 voltas, continua a condição de contorno igual a 0. N igual a 3, subiu, desceu, subiu, né? 3 ondinhas aqui, né? 3 cristas e 0. Então, para cada n, eu vou ter uma função diferente que está satisfazendo as condições de contorno. E também satisfaz a equação diferencial. Então, e mexendo no L aqui, né, no contorno, qualquer que seja esse L, eu coloquei aqui como exemplo de valores. Então, nós temos aí esse tipo de solução, né? Que está ilustrando o que a gente está fazendo lá no PDF. Vamos voltar aqui ao PDF. Né? A YN é seno de npx sobre L, para n igual a 1, 2, 3 até infinito. Lambda n, que é o alto valor, é igual a n ao quadrado, p ao quadrado sobre L ao quadrado. Não tá aparecendo o PDF para mim, a tela tá preta. Pra mim tá aparecendo, né? Então, acho que... Agora tá? Agora tá. Ok. Então, aqui, ó, as autofunções são seno npx sobre L, que são funções que satisfazem a equação diferencial e a condição de contorno. E o lambda n é exatamente esse... Cadê? É esse valor lambda aqui que satisfaz para onde essa equação diferencial tem solução não nula, né, não trivial. Então, ali eu ilustrei aquele exemplo ali com os senos, né? Que esses caras vão, as autofunções, eles vão construir a base para a série de Fourier. É uma base de autovetores, né, que é autofunções também aqui, né? Funciona bem, de forma bem parecida com o Rn, na questão das suas propriedades, como o espaço vetorial. Mas a diferença é que esse espaço vetorial tem dimensão infinita. Mas muitas coisas são análogas, né? Tem produto interno, tem projeção, tem componentes, uma base que gera o espaço. E a base é dessas autofunções aqui. Né? Essas são uma parte da base, né? Outra parte é do cosseno. Voltando aqui. Né? Quando a condição é de Neumann. Quando a condição é de Neumann, a função ela vale 1 Desculpa. A derivada vale 0. Né? Então, para a derivada valer 0, as soluções têm que ser cossenos, né? Porque a derivada do cosseno é seno. E seno vale 0 no 0 e 0 no L,
as derivadas têm que ser seno de npx sobre L vezes constante. Então, as funções são cossenos. E fazendo aquela mesma análise, nós verificamos aqui, né, a mesma coisa, só que tem cossenos. Que é praticamente o mesmo gráfico, mesmas funções, só que transladadas um pouco para o lado. E as derivadas valem zero. No zero e no L. Né, para o valor de Robin aqui, tem as funções. Você consegue mexer um pouquinho nelas, né, para ajustar o intervalo, o alfa. O alfa aqui não, né? O alfa aqui é a condição do contorno. Você ajusta você consegue encontrar o lambda que satisfaça as condições de contorno. Fica como exercício para vocês fazerem. Não é muito difícil, não. Então, é isso aí. Aí isso é uma introdução para a próxima aula, né? Para o próximo conteúdo. Isso. Essas autofunções são a base que vão gerar as funções construídas como série de Fourier. É como se fosse uma série de Taylor, só que em vez de você ter polinômios, você tem senos e cossenos. E faz soma infinita, faz tudo isso. Isso. Ai, meu Deus. Mas, ok? Alguma dúvida? Acho que vai ficar mais claro quando a gente começar a usar isso, né, para a série de Fourier. Porque isso é equação diferencial comum, né? Só que ao invés de você ter um coeficiente, você tem um lambda. Então, Sim. Né? O que acontece? As funções senos e cossenos, elas são funções periódicas. Então, você consegue descrever funções periódicas como uma soma de senos e cossenos, onde elas vão convergir para a sua função periódica. E aí que está o ganho. Né? Você pega a função do intervalo e considera como se a função fosse uma repetição daquele intervalo. E aí você então a série de Fourier ela vai ser boa então para aproximar funções periódicas. Isso. Uhum. Né? Ou não. O que acontece? Se você tem dois pontos que você dá condição de contorno e um intervalo ali no meio, certo? Como é a sua função fora daquele intervalo, não interessa. Então você assume que ela é periódica, porque o que interessa é aquele intervalo ali no meio. Então naquele intervalo você faz uma solução por senos e cossenos, fazendo uma combinação linear deles. Né? Se você expandir para todo R, ela vai ser uma função periódica. Mas fora do intervalo não interessa, então tanto faz como expande. Entendeu a ideia? Sim, entendi. Eu só não peguei ainda por que eu usaria isso ao invés de usar Taylor, por exemplo. Ok. Porque alguns problemas eles têm soluções oscilatórias. Por exemplo, você pega uma corda de violão. Essa corda de violão, ela está presa. Harmônicos, né? Ela está presa nas extremidades. Quando você faz aquela corda vibrar, ela vai vibrar numa certa frequência. Essa frequência, ela está associada a um alto valor e uma alta função. Então você consegue descrever a sua corda vibrando, né, ou uma membrana de um tambor, por exemplo, como autofunções. E aí, dependendo da frequência, ou dependendo do som, né, ela vai vibrar de maneira diferente. Mas o contorno está preso, então é Dirichlet, né, é homogêneo. Porque o contorno não mexe, está preso. O contorno, no caso, vai ser o comprimento da corda, né? O contorno vai ser onde a corda está amarrada nas extremidades. Uhum. Ele não vai mexer, mas a corda vai estar vibrando.
E aí, dependendo da frequência, do formato da corda e etc e tal, ela vai vibrar de uma maneira diferente. E a vibração dela são autofunções. O formato como ela vibra são autofunções. São senos e cossenos, né? E aí você pode descrever fenômenos desse tipo. É melhor descrever como senos e cossenos do que descrever como série de Taylor, porque essa função é periódica, então o seno e o cosseno descreve muito melhor. E aí você, talvez com menos componentes, você descreve esse problema. Mas isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo mais simples para autofunções, porque, na verdade, existem autofunções muito mais complexas que têm outros formatos. Isso aqui é mais uma introdução. Existem funções que para equações diferenciais diferentes, ela tem formatos diferentes, as autofunções. Mas a ideia é análoga. Então, isso aqui séries de Fourier é mais um método que é uma introdução para outros, né? Isso vai ser matéria da P4. Isso. Uhum. Tá ok? Você sabe quando vai ter informação da prova de sexta? Porque aquele negócio, né? Hoje, agora é 8h30 da noite de quarta e a gente não tem informação nenhuma. Informação sobre o quê? A prova? Ué, como assim? Vai ser o que tá no site. Então, esse é o problema, não tem nada no site. Eles colocaram lá um link de monitoria, mas não atualizaram nada sobre a prova. Então, ela continua dos mesmos padrões anteriores. Uhum. Ok? Tá certo. Então tá. Pode encerrar a aula ou quer perguntar mais uma coisa? Tá tranquilo por enquanto. E Ok. também. Então, até a próxima aula então, galera. Tchau, tchau. Até, professor. Tchau.